Direto da redação. Ranulfo na linha? Eu vou conversar agora com o economista Ranulfo Vidigal, a quem recebo aqui nos estúdios Vio Digital, virtualmente. Bom dia, Ranulfo. Bom dia, meu caro Roberto. Tudo bem, meu amigo? Primeiro, parabéns aí pela matéria sobre o centro histórico da cidade do Rio de Janeiro. Muito bem feita a matéria, muito caprichosa e muito importante e atual. Parabéns. O segundo comentário meu é em relação a essa questão da linha aérea que abandonou praticamente as cidades de Campos e Macaé na questão de servir pela via de transporte aéreo. Nesse particular, Roberto, muito provavelmente os planejadores dessas empresas e de grandes empresas estão acompanhando o que eu e você já sabemos, que nos últimos anos o valor da riqueza produtiva efetiva criada em Campos, por exemplo, caiu. Só no último ano o repasse de ICMS, a cota-parte, a proporção de ICMS caiu 13%, mostrando que o nível de riqueza gerado em Campos já foi maior. E, evidentemente, quando o nível de riqueza começa a cair, em comparação com outras cidades, as empresas de transporte aéreo vão deslocando suas linhas para aquelas cidades mais dinâmicas. Muito provavelmente hoje, as linhas do Centro-Oeste, que fazem a produção da safra agrícola brasileira, estão todas muito bem servidas de linhas aéreas. Por quê? Porque o nível de riqueza está subindo nessas cidades, enquanto em Campos, só no último ano, o valor adicionado fiscal, que é o estoque de riqueza, caiu 13%, que mostra que nesse momento os planejadores de nossa região, os planejadores de nossas cidades precisam ver como é que eles vão compensar a queda da produção da bacia de Campos, de petróleo, e o que vão colocar no lugar. Por exemplo, está se vendo aí em Campos, especificamente em São João da Barra, São Francisco e Macaé, a questão das termoelétricas. Elas podem, com certeza, substituir parte dessa riqueza que está deixando de existir. Mas existe a necessidade de muito mais infraestrutura nas nossas cidades para atrair novos negócios. E aí, naturalmente, as empresas de aviação voltarão sem problema nenhum, porque elas vão para onde está circulando a riqueza. Concorda, Roberto? Perfeitamente, Ranulfo. E o preço quem está pagando é contribuinte, porque as taxas de localização dessas cidades que estão com perda de receitas consumadas em ICMS está recaindo sobre o comércio, sobre empresas prestadoras de serviço, sobre o setor de serviço. Taxa de localização em Campos é um absurdo. IPTU, taxa de limpeza pública, taxa de iluminação pública. Tornou-se uma cidade cara, dispendiosa para investidores. Então nós vamos assistir agora, além da fuga da empresa aérea, Ranulfo, corremos o risco de assistir também a fuga de investimento de empresas para regiões que têm um custo operacional mais barato, Ranulfo. Isso, custo operacional mais barato e riqueza potencial em expansão faz com que haja digamos assim, um mix, uma modificação. Quando você olha uma empresa de transporte aéreo chegando à sua cidade, você tem que interpretar como que ela já entendeu que o fluxo de dinheiro está indo para aquela cidade. Quando uma empresa deixa de servir esta cidade, é um indicador, e nós temos comprovação disso, de que o fluxo de dinheiro não está indo mais na mesma proporção para esta cidade. Ao invés de reclamar e chorar, as nossas autoridades, as lideranças empresariais, políticas, devem atentar para o nível de riqueza da cidade e o nível de tributação sobre as pessoas na cidade. Por exemplo, nós dois aqui conversávamos há algumas semanas atrás sobre essa correta redução da tributação da gasolina, do diesel e do álcool. Isso já reduziu na bomba, com um trabalho muito inteligente do Estado junto ao PROCON,
em mais ou menos R$ 1 a R$ 1,10. E eu quero dizer para o nosso interespectador, ouvinte aqui, porque nós estamos falando para muita gente, de que vai cair mais. Por quê? Porque nos últimos 10 dias, a cotação internacional da gasolina no exterior, que é a referência no chamado PPI, caiu 15%. O dólar subiu, mas entre o dólar subir e a gasolina cair, a queda foi maior. Então, além desse R$ 1,10, tem que, a médio prazo ou a curtíssimo prazo, cair mais na bomba o valor da gasolina, o valor do diesel e o valor do etanol, porque já está caindo lá fora. E por que está caindo lá fora? Porque o petróleo só ontem desabou 9%. E desabou por quê? Porque está sobrando petróleo. E por que está sobrando petróleo? Porque nós estamos vivendo uma recessão a nível internacional com as altas de juros do mercado americano. E mais, o trigo caiu de preço enormemente nos últimos 10 dias, é o pãozinho nosso. A soja caiu de preço, o café caiu de preço, as carnes estão caindo de preço no exterior. Portanto, nós tivemos um choque de preços recentemente, muito negativo para o consumidor. Agora, com essa nova situação, provavelmente podemos vir a ter um choque benigno. O que é isso? Uma queda dos alimentos a nível nacional e internacional e uma queda dos combustíveis. Isso seria muito bom, porque isso repõe renda para as pessoas. Muitas pessoas estão perdendo renda com a aceleração da inflação, Roberto. Essa é uma boa notícia, da mesma forma que nós demos aqui aquelas notícias de que ia subir, na hora que vai cair, nós temos que dizer também, né, Roberto? Exatamente. E nesse momento aqui que nós estamos falando, nós estamos aqui com uma audiência muito grande entre permissionários de vans na região dos lagos, aqui em Rio das Ostras, aqui na Baixada Litorânea, pessoal de Uber, pessoal que é motorista de táxi, pessoal que está sintonizado aqui na 104.9 FM, também na Líder FM Noroeste. Nesse momento a audiência de rádio ela é exponencial, tem um horário de deslocamento. Então é muito importante que a gente diga isso, porque ao falar que vai baixar o preço de combustível, que o preço internacional, a cotação internacional do petróleo, ela dá sinais de que está caindo, isso tem impacto aqui no mercado interno e impacto sobre a atividade, Ranulfo, de todas essas pessoas, a atividade profissional. Porque essas pessoas estão enfrentando um encarecimento de custo de insumos, de combustível, isso muito grande, Ranulfo. E o impacto também sobre quem paga, não é? Quem paga a tarifa urbana, né, Ranulfo? Exatamente. Nesse momento, nós temos que reduzir a pressão de preços sobre as famílias. Para você ter noção, a queda da renda real nos últimos 12 meses, para quem está empregado, né, já atinge alguma coisa em torno de 10%. E para aquele que está na informalidade, a queda é muito maior, porque ele não consegue girar sua renda de modo tal a que ele possa fazer frente aos seus compromissos. Ou aos pequenos empreendedores, taxistas, pessoal ligado a Uber, pessoal ligado ao pequeno comércio, muita gente tendo grande sacrifício nesse momento, e um alívio na inflação vai ser muito bom nesse segundo semestre, no sentido de que a renda circule mais em nossa região como um todo, Roberto. Exatamente. Então estamos aí na iminência dessa queda no preço, na cotação do barril do petróleo. Você acredita nessa perspectiva, Ranulfo? Porque ontem a projeção era de que o barril do petróleo na cotação internacional poderá chegar a 66 dólares. Só que hoje ele está acima de 100 dólares ainda, né, Ranulfo? A 66 eu acho muito pouco provável, porque só se houvesse uma crise de grandes proporções o que as autoridades econômicas internacionais vão evitar. Mas um petróleo no seu preço natural em torno de 80 a 90 dólares é a coisa mais razoável. Com isso haveria um grande alívio no preço dos combustíveis no Brasil. Com o preço do combustível menor, o poder multiplicador de renda nas famílias ficaria muito maior nesse segundo semestre, sendo, de certa forma, um alívio para todos. É a perspectiva, porque não tem sentido o petróleo acima de 100 dólares por muito tempo, porque isso só está acontecendo em função dessa insana guerra
na Ucrânia, que está cobrando um custo altíssimo para todos nós, Roberto. Ranulfo, agora um outro detalhe também que eu gostaria de chamar a sua atenção de todos os nossos telespectadores e ouvintes. Hoje é a queda na cotação dos bitcoins, aquela moeda virtual que era o desejo de consumo, que era a grande coqueluche. Então ela dá sinais aí de que o Bitcoin já foi, Ranulfo. Ou você acha que tem recuperação? Ainda tem salvação para o Bitcoin? Olha, Roberto, o importante é que as pessoas tenham, nesse momento, o sentido de que o Bitcoin é um ativo financeiro como outro qualquer, né? E o Bitcoin já teve 68 mil dólares e hoje está na faixa dos 20 mil dólares. Então, quem entrou na faixa dos 60 e tal, está tendo uma perda de praticamente 2/3 do seu patrimônio, né? E aí o que acontece é que as pessoas foram iludidas e levadas a pensar que aquele aumento era para sempre. Com as taxas de juros mais altas, era natural que o Bitcoin, enquanto ativo financeiro, voltasse para o seu curso natural, né? Portanto, as pessoas têm nesse momento que ter a consciência de que, em alguns casos, entraram em verdadeiras pirâmides. O que é a pirâmide financeira? É quando o giro de entrada é que justifica a remuneração alta proposta de 5%, 10% ao mês. Como isso não é para sempre, né, a pirâmide financeira parou de girar e algumas situações são até mais graves, em que está havendo fechamento de instituições e não pagamento da grana do Bitcoin para as pessoas que pegaram suas pequenas economias e apostaram nisso. Mas veja, apostar em ativos de risco é assim, não tem jeito. Quem não quiser fazer ativo de risco, saia do Bitcoin e se mantenha na renda fixa, na caderneta de poupança, que dá muito mais sobressaltos e muito menos susto naquele investidor pequeno e médio. Mas saibam disso, a questão mais séria é a perda de tudo que está acontecendo em algumas situações de pirâmide financeira, que agora até a Polícia Civil está começando a procurar gente por aí, Roberto. O Ranulfo, dizem que o investidor ele tem que conhecer primeiro o ativo no qual ele está investindo. Se não conhece, não entre. Ou se, ainda que conheça, tem que ser meio Greta Garbo, saber a hora de entrar e saber a hora de sair. Quem entrou com o Bitcoin lá em cima, ficou até o momento certo e saiu na hora certa, ganhou dinheiro. Agora, quem entrou e não soube a hora de sair, dançou, não, Ranulfo? Exatamente, mas fica como lição, mais uma lição. Toda vez que alguém chegar a você e disser que vale prometer remuneração de 5% ao mês, desconfie. Porque se a caderneta de poupança lhe dá uma remuneração de apenas 0,65 ao mês, como é que alguém pode lhe dar uma remuneração de 5% ao mês? Alguém está vendendo ilusão para você. Portanto, fica como lição, para que em outra oportunidade evite entrar num ativo de risco que sobe, mas também desce. E às vezes o que é pior, faz com que as pessoas fiquem com, como se diz na gíria, com a brocha na mão, meu caro Roberto. Perfeito. Ranulfo Vidigal, economista, você confere todos os artigos de Ranulfo Vidigal em portalview.com.br. Muito obrigado e bom dia, Ranulfo. Eu que lhe agradeço, um abraço fraterno e parabéns a toda a equipe. Muito obrigado. Ranulfo Vidigal, você confere os artigos, repetindo aqui, em portalview.com.br.